Oi, galera. Voltei. A luz caiu aqui em casa. Desligou a internet, desligou tudo. Ué, gente, não tô vendo o chat. O que houve? Ah, tá aqui. Tudo certo aí? Estão me ouvindo? Vendo o slide? Beleza, então. Bom, então eu estava dizendo, pessoal, que o retículo, né, endoplasmático liso, que é essa estrutura azul aí, que envolve as miofibrilas, tem, né, em geral, função de síntese de carboidrato, lipídios e tudo mais, mas aí, na célula muscular, ele tem outra função, além dessas, que é a função de armazenar e liberar o cálcio. É ele que faz essa função de armazenamento e liberação do cálcio. Quando a liberação, né, ocorre quando o estímulo para a contração chega na célula. Tá? Outra estrutura bem diferenciada na célula é a membrana. A membrana plasmática, que externamente parece normal, né? Aquela membraninha rosinha aqui, né? Que a gente vê. Envoltório celular, ok. Só que ela apresenta essas projeções aqui, ó. Estão vendo? Esses tubinhos rosas aqui, ó. São projeções da membrana barulho. São projeções da membrana chamadas túbulos T. Túbulos T são essas projeções da membrana. E elas envolvem as miofibrilas entre as bandas A e I. Tá? Então, bem entre as duas bandas, sempre tem um túbulo T envolvendo a miofibrila. Então, se você imaginar que o sarcômero ele começa na linha Z, né? Vou voltar aqui, ó. Aqui tá. O sarcômero começa na linha Z, né? E o túbulo T, ele passa por aqui, ó, entre a banda A e a banda I. A gente tem cada sarcômero
ele é envolvido, né? Ele recebe ali 2 túbulos T. Né? Se você pensar, a miofibrila vai ter sempre 2 túbulos T passando ao redor dela, ao redor de cada sarcômero. Tá? E qual a importância do túbulo T? É ele que vai propagar para o interior da célula o estímulo de contração muscular, que chega por uma terminação nervosa. Essa terminação nervosa, ela faz uma junção neuromuscular, né? Faz uma ligação, uma sinapse com a membrana da célula muscular e libera ali os neurotransmissores que irão desencadear a reação de contração muscular. Essa reação vai se propagar pelos túbulos T, chegar ao retículo endoplasmático liso, fazendo com que ele libere o cálcio. Então, se a gente observar, ó, quando o túbulo T dá a volta na miofibrila, ele está em contato com o retículo liso, né? De cada lado do túbulo T tem uma parte, né, de retículo liso. Isso potencializa, né, agiliza o processo de liberação de cálcio e agiliza o processo de contração muscular. Certo? Então, essas 3 estruturas são bem diferenciadas, né, na fibra muscular. A quantidade e a distribuição de mitocôndrias, né, muitas mitocôndrias, e elas distribuídas aí ao redor e ao longo das miofibrilas. O retículo liso, que é bastante desenvolvido, né, e distribuído aí ao redor das miofibrilas, e a membrana que apresenta os túbulos T, que são projeções que envolvem as miofibrilas sempre entre as bandas A e I e estabelecem, né, contato com o retículo liso, ajudando na propagação do estímulo de contração, tá? Tem uma doença autoimune relativamente rara, tá? Que é a miastenia grave, que acomete exatamente essas regiões de junções neuromusculares, né? A junção entre o nervo e o músculo. Então, aqui em cima a gente tem uma junção neuromuscular normal. Então, o músculo o nervo, né? A terminação nervosa liberando os neurotransmissores, que são acetilcolina, né? É o neurotransmissor mais comum da fibra motora. E aí os receptores da membrana do músculo recebendo esses neurotransmissores. Na miastenia grave, o corpo produz
anticorpos contra os receptores da célula muscular. E aí esses receptores são destruídos, né? E com isso a célula vai ficando com cada vez menos receptores. Logo, ela responde menos, né, ao estímulo daquela fibra motora, tá? Então, a pessoa vai perdendo o controle, né, da contração daquela musculatura, principalmente o controle voluntário, né, já que a gente está falando de músculo estriado esquelético, que tem os dois tipos de contração, né? Contração voluntária e contração involuntária. Esses receptores que são afetados são principalmente da atividade voluntária. Quem foi que perguntou ali? Peraí. Manuela, os relatos, né, de caso, o maior número de relatos de casos estão relatados em músculos da face, principalmente da pálpebra, né? Da pálpebra, da mastigação, né? Região ao redor dos lábios, mas pode acontecer em qualquer músculo, tá? Mas é uma doença rara, né? E a grande maioria dos relatos são em músculos da mímica, né? Da mímica da face. Então, assim, tem essa predisposição desses músculos. Não se sabe o porquê, né? Com certeza, eles têm algum diferencial, alguma coisa aí. Não é à toa que eles são os mais afetados. Mas ainda não se chegou a uma conclusão, até porque, né, eu estava lendo que algo que já associaram, né, não ao fato de ser os músculos da face, mas as pessoas que desenvolveram a miastenia, muitas delas estavam com algum distúrbio no timo, o que é relativamente esperado, né, para uma doença autoimune, você ter alguma alteração no timo, que é o órgão responsável lá pela produção do linfócito T, que é a nossa célula de defesa, né, que produz aí, que participa da produção de anticorpos. E é o principal causador das doenças autoimunes. Tá? Mas, então, acontece isso aí. Os receptores, né, são destruídos. Tem tratamento, né? Tem tratamento. Dá para controlar, né? Inibir um pouco os efeitos. Mas tem muita gente que demora muito a procurar tratamento. E aí, às vezes, quando procura, a destruição, né, já foi muito grande, de muitas junções, quase todas as junções neuromusculares do músculo. Aí fica difícil recuperar, né, o movimento do músculo. Bom, galera, como eu disse a vocês, né, esse tecido muscular,
ele é o tecido que forma os músculos esqueléticos, né? A musculatura esquelética. Essa musculatura esquelética é a musculatura que faz parte aí está relacionada ao movimento, né? A principal função dela é o movimento do nosso corpo. E para os atletas, principalmente, é uma musculatura. A musculatura é extremamente importante. Não só atletas profissionais, como esses que estão aí, mas para os atletas também, atletas amadores, né? A galera que faz exercício para manter a saúde, né? Então, a musculatura ela é sempre muito importante. Mas para o atleta, mais ainda. A medicina esportiva, né, ela está cada dia mais evoluída e fazendo a diferença, às vezes, no resultado, né, entre ser vitorioso ou não na trajetória de um atleta. E hoje em dia a questão da análise da musculatura em relação ao tipo de esporte que o atleta faz é muito importante, né? Então, só para vocês fazerem um link, né, terem uma correlação, ninguém vai sair especialista em medicina esportiva agora, né, mas só para vocês já terem essa noção de que existe essa relação, né? Então, aqui eu coloquei 3 atletas de estilos bem distintos, né? Temos aqui o nosso Vanderlei Silva, se eu não me engano, é Vanderlei Silva, que é maratonista, né? Ganhou medalha, Olimpíada, campeão mundial. Nossa poderosa Marta, não necessita de apresentações, né? Melhor do mundo aí, muitas e muitas vezes, jogadora de futebol. E o César Cielo, nadador de provas curtas e rápidas, né? De natação, campeão também. Então, são 3 estilos, né, de atletas bem diferentes. Um aqui, ó, é aquela competição que dura horas, o outro é uma competição que dura segundos, e a Marta é intermediária ali, né? Um jogo que tem momentos mais intensos, momentos onde ela pode dar uma relaxada, né? Então, intermediária. A musculatura para esses 3 tipos de atleta, ela tem como ser diferente. E sendo diferente, esses atletas conseguem render mais. Isso porque existem 3 tipos de fibras musculares que vão apresentar algumas características diferentes, pouca coisa, mas que vai produzir um resultado ali funcional exatamente relacionado com esses 3 tipos de esportes bem distintos que eu mostrei. Então, temos a fibra do tipo 1, que é a fibra que tem mais resistência à fadiga, né? Que demora mais a se cansar, tá? Esse é o aspecto, para mim, mais importante dela, né? Sendo que ela tem uma contração mais lenta, né? Ela tem muita mitocôndria, muita mioglobina. Mioglobina é uma proteína citoplasmática, uma proteína que fica ali no citoplasma celular, que fixa o oxigênio, né? Então, a célula consegue armazenar o oxigênio no interior dela para produzir
ATP, lá nas mitocôndrias. Esse é o tipo de fibra essencial lá para o nosso Vanderlei, lá, para o nosso maratonista. Não quer dizer que os músculos dele só tenham esse tipo de fibra, de célula. Não. Os músculos dele, todos os músculos dele, têm esses três tipos aí. Mas o ideal é que os músculos dele tenha a maioria das fibras do tipo 1. E isso ele consegue com exercício adequado, né? Com treinamento adequado. Por isso que o treinamento é muito importante, né? O treinamento ele vai, né, focando, direcionando o músculo para aquela, né, direção, para aquele tipo de exercício que ele quer. E através de exames, não precisa fazer biópsia, né, para ver. Existem exames mais metabólicos que conseguem analisar se está atingindo aquela quantidade de fibras de tal tipo. Tá? Na outra ponta, temos a fibra tipo 2B, que é a fibra que tem menos mitocôndrias e mioglobina. Então, é a fibra que tem menos oxigênio dentro e, consequentemente, menos mitocôndria, porque a fonte de energia dela é a queima, né, de glicogênio através da glicólise anaeróbica. Tá? Essa é a contração rápida, mas também é a que fica esgotada mais rapidamente também. Não tem reserva. Não tem uma grande reserva, né? Então, esse é o tipo de fibra que a gente encontra nos músculos dos atletas de esportes, né? Como os nadadores aí dos 50 metros, 100 metros, os corredores também, né? De curtas distâncias, o Usain Bolt, se aposentou recentemente aí, né? Então, o cara tem aquela explosão, aquele desempenho absurdo, mas é por pouquíssimo tempo. Porque a fibra dele é para isso, é para ter aquele desempenho absurdo, mas é em pouco tempo. De novo, o músculo dele só tem a fibra do tipo 2B? Não. Ele tem os três, mas para ele ser aquele atleta campeão do alto rendimento, ele tem que ter a maioria das fibras do tipo 2B. Tá? Manuela, da musculação é a 2A, é o intermediário, né? Porque musculação é um exercício que você faz, você tem uma exigência, né? Mas tem que ter uma resistência à fadiga, né? Que é a mesma coisa do jogador de futebol, por exemplo, né? Então, o jogador de futebol, jogador de vôlei, né? Esses esportes que são intermediários, né? Não é nem aquela coisa muito longa, nem aquela explosão muito rápida. Então, tem essa fibra do tipo 2A, que é uma fibra intermediária,
né? Ela tem muita mitocôndria e muita mioglobina, ela consegue fazer uma contração rápida porque ela também faz um pouco da glicólise anaeróbica. Esse processo anaeróbico aqui, ela também faz. Mas como ela tem muita mitocôndria e muita mioglobina, ela acaba sendo resistente à fadiga, né? Então, é uma fibra intermediária, né? Consegue fazer um papel mais intermediário, tá? E aí, de novo, um jogador, né? Um futebol, vôlei, o ideal é que ele tenha o predomínio da 2A nos seus músculos. Ele vai ter do tipo 1, do tipo 2B, mas o ideal é que ele tenha o predomínio da 2A. Beleza? E já que a gente está falando em músculo, né? Apesar do tecido muscular estriado esquelético ser o principal tecido de um músculo esquelético, além dele, além do tecido muscular, o tecido conjuntivo, propriamente dito, tem uma participação grande na organização estrutural de qualquer músculo, tá? De qualquer músculo. Então, assim, quando a gente pensa em músculo, automaticamente a gente vai sempre pensar em tecido muscular, tá? Mas a gente não pode ignorar a presença do tecido conjuntivo propriamente dito na estrutura também dos músculos, tá certo? Esse tecido muscular, ele vai se apresentar em 3 regiões: epimísio, perimísio e endomísio, certo? O epimísio, ele é a camada externa de tecido conjuntivo mano. Tecido conjuntivo vai se apresentar em 3 regiões no músculo. Tá? O epimísio é o nome que a gente dá para a camada externa de tecido conjuntivo que reveste externamente um músculo. Tá? É uma camada de tecido conjuntivo denso modelado. Ok? Então, epimísio é a camada externa, é o revestimento externo de um músculo e é de tecido conjuntivo denso modelado. Tá? Nesse corte transversal aqui do músculo, o epimísio é essa faixa aqui, onde eu estou passando a mãozinha aqui, tá vendo? Está envolvendo o tecido muscular externamente. Tecido conjuntivo denso. Tá?
perimísio é uma camada de tecido conjuntivo que envolve um feixe muscular. Tá? Então, o perimísio é uma camada de tecido conjuntivo que envolve um feixe muscular. O perimísio ele varia muito, a composição dele depende do músculo. Se for um músculo grande, né, um bíceps braquial, você vai ter perimísio de tecido conjuntivo denso modelado. Agora, se forem músculos bem pequenos, né, músculos mais delicados, o perimísio já vai ser mais fininho, já vai ser de tecido conjuntivo fibroso ali, ele não chega a ser denso, tá? Feixe de músculo é um conjunto de fibras. Né? Você vê aqui, ó, a fibra é uma célula. Várias fibras juntas formam um feixe muscular. Tá, Flávio? Então, o perimísio ele vai envolver, né, um conjunto de fibras. Vai envolver um feixe muscular. E, por último, o endomísio é a camada de tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular. Tá? Camada de tecido conjuntivo que envolve a fibra muscular. Tecido conjuntivo frouxo, certo? Então, cada célula muscular é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo, que é o seu endomísio. Então, o tecido conjuntivo ele está entremeado, né? Ele está espalhado pelo músculo, desde a parte mais externa do músculo até a região ao redor de cada célula, de cada fibra muscular. E aí, na imagem histológica, aqui, ó, é um corte. São várias fibras musculares, né, em cortes transversais. Então, aquilo que eu falei, dependendo do músculo, o perimísio é muito fino. Então, aqui a gente consegue ver o epimísio, bem espesso, né, vermelho aqui, tecido conjuntivo denso modelado. A gente não está vendo o diâmetro inteiro do músculo, né, porque não deu pegar a imagem. Aí a gente consegue ver uma camada um pouco mais espessa, delimitando aqui um feixe, né? Isso aqui seria um feixe muscular. Então, quem delimita um feixe é o perimísio, né? E se a gente olhar essa linhazinha aqui ao redor de cada célula, ao redor de cada fibra muscular, sempre vai ter essa camadinha de tecido conjuntivo frouxo, que é o endomísio. No endomísio, galera, é onde ficam os mioblastos.
tá? Que são as células, né, mais simples do tecido muscular. Então, elas se mantêm ali no endomísio, vão se multiplicando, né? E, quando necessário, elas se fusionam para dar origem a uma nova célula ou para aumentar uma célula já pré-existente, ela se fusiona à célula que já existe para aumentar a célula que já existe, tá? Então, os mioblastos, eles ficam exatamente nesse endomísio, nessa camadinha de tecido conjuntivo que fica ao redor de cada fibra muscular. Beleza? Vou colocar no AVA hoje, pode deixar. Bom, galera. Segundo tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. Tecido que a gente encontra no coração, né? Semana que vem, não, acho que daqui a 2 semanas vocês vão ter a aula sobre o sistema cardiovascular. E aí a gente vai falar mais até de novo sobre esse músculo. Então, hoje a gente vai conhecer as características mais básicas mesmo do tecido, né? Então, estriado cardíaco, né? Para começar, a gente denomina a célula estriada cardíaca de cardiomiócito. Né? É o nome que a gente utiliza para se referir à célula muscular estriada cardíaca, o cardiomiócito. Se é estriada, é porque tem as estriações citoplasmáticas. Se tem estriação citoplasmática, é porque tem miofibrila com banda A, banda I, linha Z, linha M, miofilamento de miosina, miofilamento de actina. Ou seja,
essa parte de estriações citoplasmáticas, ela é idêntica entre o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Né? Então, se você falar da miofibrila, da fibra esquelética, a mesma coisa serve para a miofibrila do cardiomiócito. Tá? Não tem diferença. Ok? Então, essa característica, esses dois músculos musculares têm em comum. A organização, a formação das miofibrilas, que reflete nas estriações. Certo? Mas é a única coisa em comum que os dois músculos estriados têm. No resto, eles são bastante diferentes. O cardiomiócito, ele é uma célula curta, né? É uma célula que não é nem de perto longa lá como a fibra, ele tem comprimento ali microscópico também, né? Não atinge nem 1 centímetro, tá? Então, é uma célula curta. A grande maioria dos cardiomiócitos possuem um núcleo, mas é possível encontrar alguns cardiomiócitos binucleados, ou seja, com 2 núcleos, tá? Esses núcleos são centralizados, né? Eles ficam na região mais central da célula, tá? E a gente observa um reservatório de glicogênio nessa região de citoplasma ao redor do núcleo, né? Glicogênio esse usado, né, pela célula para produzir energia para o processo de contração muscular. Agora, acontece que no processamento histológico, o uso de substâncias químicas, né, formol, álcool, xilol, muitas vezes essas substâncias degradam o glicogênio e aí acaba que essa região do citoplasma... Só um segundo, galera. Fechar. Então, essa região ao redor do citoplasma ela fica vazia, né? Tira o glicogênio, e aí, quando a gente usa os corantes, não tem nada ali. Então, por isso que aqui no esqueminha, né, o desenhista já fez essa região do citoplasma um pouquinho mais branca, tá vendo? Mais clarinha ao redor do núcleo, porque na imagem histológica é comum a gente ver ao redor do núcleo dos cardiomiócitos o citoplasma também mais pálido, né, mas sem corar muito por causa desse reservatório de glicogênio que era ali, tá? Então, um núcleo ou 2 no máximo, mas a maioria tem um só, centralizado. Célula curta, né?
Essas células, os cardiomiócitos, apresentam ramificações citoplasmáticas. Então, isso é outra característica bem diferente, né? Então, a gente vê essa daqui do meio, por exemplo, ó, tá vendo? Ela se ramifica, ó, exatamente para que ele consiga se comunicar com um número maior de cardiomiócitos, né? Então, para que haja a conexão entre um maior número de cardiomiócitos, coisa que a gente não viu lá no estriado esquelético, né? E uma outra característica dos cardiomiócitos são os discos intercalares, que são as estruturas de união entre os cardiomiócitos. Tá? Nessas estruturas de união são encontrados desmossomos e junções comunicantes. Tá? Então, no disco intercalar vão existir sempre duas regiões. Ó, isso aqui é o ponto de união, tá vendo? Entre dois cardiomiócitos, ó. É como se fosse uma escada, tá vendo? Então, vai ter sempre a região transversal, né? A região que está na vertical e a região que está na horizontal, né? Que está na longitudinal. Nessa região que está na vertical, ficam os desmossomos, tá vendo? Na vertical ficam os desmossomos. E nessa região que está na horizontal, ficam as junções comunicantes. É tudo disco intercalar, né? O disco intercalar é essa estrutura aqui, né, que se forma na união, né, entre dois cardiomiócitos. Mas, dependendo da região do disco, você tem o desmossomo ou a junção comunicante, tá? Esse disco intercalar, a presença dele vem nos dizer que a união entre dois cardiomiócitos, ela precisa ser muito eficiente. Ela precisa ser muito firme. Não pode... A chance de um cardiomiócito se desconectar do outro é muito pequena, né? Então, a gente tem um cardiomiócito com ramificações, a gente vê aqui, ó, ele se ramificando. Então, diz para a gente que um cardiomiócito se comunica com vários outros e que essa comunicação tem que ser estável, né? Não pode se desestabilizar com facilidade. E aí a gente tem que pensar no que isso tem em relação ao funcionamento do músculo cardíaco, né? E aí, quando a gente pensa em músculo cardíaco, primeiro, é um tecido muscular de contração involuntária. A gente não controla, né, conscientemente a contração do coração. Bem que a gente gostaria, em alguns momentos, né, que ele batesse mais devagar ou que ele batesse mais rápido,
Mas não é o caso. A gente não controla. E outra, né, a gente ainda pode ir além. O coração, ele funciona independente do sistema nervoso central. Ou seja, não há aquelas junções neuromusculares liberando neurotransmissores para estimular a reação de contração. Não há. Aqui nos cardiomiócitos, nós não temos isso. O estímulo de contração, ele é produzido nos próprios cardiomiócitos. Existem grupos específicos de cardiomiócitos espalhados pelo coração que são capazes de produzir esse estímulo, de gerar esse estímulo. Só que aí os demais cardiomiócitos serão responsáveis por propagar esse estímulo. Por isso que eles precisam ser ramificados para que essa propagação seja a mais rápida possível. E por isso que é necessário que eles se mantenham conectados, né? Que a conexão entre eles seja a mais estável possível. Né? Então, Josane, quando a pessoa tem morte cerebral, o coração não para, apesar do cérebro ter parado. Né? Ela fica ligada a aparelhos, por quê? Para ela respirar. Os aparelhos fazem os pulmões, os músculos respiratórios funcionarem. O coração está funcionando. Quando desliga os aparelhos, a parte respiratória para, mas o coração continua. O coração continua, só que aí vai chegar uma hora que vai faltar oxigênio para o tecido muscular do coração, e aí ele vai parar, né? Por falta de oxigenação. Mas ele funciona, né? Ele gera impulso de contração independente do funcionamento nervoso. Né? Sim, Nicole. Nesses casos, pode-se fazer doação de órgãos. Até mesmo em casos em que de mortes gerais, né? Dependendo do tempo, da condição da morte, alguns órgãos podem ser doados, né? Não necessariamente tem que ser morte cerebral para fazer doação. Tudo depende da condição da morte, do tempo que vai se levar. Mas, em geral, é mais fácil, né? Vamos dizer assim, de controlar, né? De ter condições ideais quando se tem esses casos de morte cerebral. Então, galera, essas duas características histológicas, as ramificações citoplasmáticas
e os discos intercalares, elas têm essa relação, né, com a fisiologia, com o funcionamento do coração muito, muito importante. É uma relação assim direta ali, reta, né, dessas duas características, tá? Na imagem histológica, a imagem do disco intercalar, ela varia muito, dependendo do processamento, né, do material. A gente pode ver o disco como uma linha mais escura, tá vendo? Isso aqui é o disco intercalar. Tem vários aqui, tá vendo? Se tiver essa marca, é exatamente o ponto de união entre os dois discos. Olha o que eu falei do núcleo, tá vendo? Ó, região branca próxima ao núcleo, por causa do reservatório de glicogênio, tá? Nessa outra imagem aqui, ó, dependendo do corante, as estrias e os discos já ficam mais parecidos, né? Então, é uma questão de acostumar os olhos e de você dizer para os seus olhos o que ele tem que achar, o que ele tem que encontrar, né? Mas o disco ele é sempre bem marcado. Às vezes ele é uma região mais clara. Você vê aquela marca, aquela linha bem clara entre os dois cardiomiócitos. O corante não pegou ali nas moléculas de adesão. E aí ele fica bem clarinho. E você consegue ver também, tá? Internamente, galera, o cardiomiócito tem uma organização semelhante à fibra muscular, né? Então, o citoplasma repleto, né, de miofibrilas, como a gente vê aqui. As mitocôndrias organizadas ao longo, né, e ao redor das miofibrilas. O retículo endoplasmático liso com o papel de armazenamento do cálcio, né? Também ao redor das miofibrilas. E os túbulos T, né, que se projetam da membrana. A diferença é o posicionamento do túbulo T. O túbulo T, ele envolve a miofibrila na altura da linha Z. É um posicionamento diferente, né, que se observa entre o cardiomiócito e a fibra muscular. E essa diferença deve-se ao tamanho, né? O cardiomiócito ele é muito mais curto, então essa organização se mostra aí mais eficiente, né? Se você considerar que a linha Z, né, é o limite dos sarcômeros, né?
A cada 2 linhas E você tem um sarcômero. Então, você tem túbulos T, né, em todos os sarcômeros das miofibrilas do cardiomiócito, né, fazendo contato com os retículos para liberar o cálcio, tá? No tecido muscular, galera, cardíaco, também há a presença do tecido conjuntivo. Vou voltar lá no início, ó. Também há a presença do tecido conjuntivo entre as células, tá vendo aqui, verdinho? Só que aqui não essa região de tecido conjuntivo não recebe nome, como a gente acabou de ver lá no esquelético, né, que tem o epimísio, perimísio e endomísio. Aqui não, aqui é uma camadinha de tecido conjuntivo frouxo que está ali, ó, envolvendo, né? Cada cardiomiócito tem, né, a sua camadinha de tecido conjuntivo ao seu redor, tá? E tanto lá no estriado esquelético quanto aqui no cardíaco, essas regiões de tecido conjuntivo são muito importantes para a distribuição de vasos sanguíneos entre as células musculares. A gente vê aqui, ó, o esqueminha, né, dos vasos sanguíneos, né? Então, é graças a esse tecido conjuntivo que os vasos sanguíneos permeiam, né, passam entre as células musculares, tanto lá no esquelético quanto aqui no cardíaco, né? E como eu disse, lá no esquelético, e serve aqui também para o cardíaco, o mioblasto, que é a célula, né, simples, célula que se diferencia e que dá origem à célula funcional muscular, ele fica nessa camadinha de tecido conjuntivo, né? Então, essa camadinha de tecido conjuntivo aí próxima às células, ela é importante para a renovação do tecido muscular, tá? A questão aí que tem que ser chamada a atenção é que renovação é um processo natural do tecido, lento, né? Gradual, que é o que ocorre. Agora, regeneração é um processo em que o tecido sofre uma lesão, né? Sofre uma perda de grande quantidade de células e é necessário, né, uma rápida multiplicação celular para recuperar aquela perda. Isso, nenhum dos dois, nem o estriado esquelético, nem o estriado cardíaco, são capazes de fazer. Tá? Porque nessa hora, esse tecido conjuntivo, ele acaba atrapalhando. Porque, como é tecido conjuntivo, tem fibroblasto, né? Tem macrófago, tem todos as células normais de tecido conjuntivo. E aí, numa hora de lesão
do tecido muscular, o tecido conjuntivo que está junto, ele se prolifera muito mais rápido. As células do tecido conjuntivo são muito mais simples. Então, a reação ali de inflamação, de cicatrização, ela é muito mais rápida e ela inibe, né? Ela acaba inibindo a capacidade de proliferação de novas células musculares, que já não é muito alta, né? Porque as células musculares são muito especializadas, então elas não têm essa capacidade de se proliferar muito rápido. Elas demoram, é um processo lento, né? Então, a regeneração para estriado esquelético e estriado cardíaco é algo, assim, não vou dizer que o tecido não tem, né? Os autores colocam como uma capacidade muito pequena. Uma área, se for uma área atingida for pequena, até se regenera, mas tem que ser bem pequenininho. Se for uma área maior, a tendência é que não haja regeneração, tá? Alguma dúvida, galera, até aí? Alguma dúvida no cardíaco? Diga, Manuela. Sim, Manuela, o glicogênio, ele é... O glicogênio é uma substância, né, que a célula utiliza como reserva energética. Isso, então. A célula faz um reservatório de glicogênio, tá? E esse reservatório ele se localiza ao redor do núcleo da célula, certo? Sendo que, quando a gente faz o processamento histológico, esse glicogênio ele acaba sendo degradado, e aí na hora da imagem histológica, a região do reservatório está vazia. E aí, na imagem histológica, a região do reservatório acaba ficando, ó, esse espaço branco, vazio, perto do núcleo. Tá vendo? Se refere exatamente ao reservatório de glicogênio. Aqui em cima também, tá vendo? Tá? É uma característica bem comum do tecido muscular cardíaco, tá? Ó, esse aqui também, tá vendo? O núcleo, aí você vê aqui, ó, branquinho, branquinho, né? Em algumas imagens você não consegue ver, ó. Nesse aqui não apareceu, né?
Depende do corte, né? Do plano de corte. Bom, terceiro tipo de tecido muscular é o liso. A célula muscular lisa, ela também deriva do mioblasto, né? A grande, né, diferença, a mais importante de todas, é que quando o mioblasto se transforma em célula muscular lisa, não há a formação das miofibrilas. Célula muscular lisa não possui miofibrila. Logo, ela não possui estriações citoplasmáticas. Você olha aqui o citoplasmazinho dela, todo da mesma cor, né? É uma célula pequena. 11,5. É uma célula pequena, né? Dos três tipos musculares é a menor, né? Todas são uninucleadas, né? Todas possuirão apenas um núcleo, tá? E elas não possuem, então, as miofibrilas. Por isso que a denominação do tecido é muscular liso, exatamente para destacar, né, a ausência das estriações devido à ausência das miofibrilas. O tecido muscular liso, funcionalmente, ele tem duas maneiras, né, de se comportar. Ele pode se comportar de forma multiunitária, que é quando cada célula pode se contrair isoladamente, tá? Isso porque cada célula tem, né, tem lá a sua junção neuromuscular, né? Recebe lá uma terminação nervosa. É estimulada por uma terminação nervosa. Então, cada célula muscular recebe o seu estímulo. Então, essa célula que pode contrair e as outras não, porque só ela pode receber o estímulo. Tá? Então, algumas regiões do corpo necessitam desse comportamento. São regiões muito específicas, tá? Como a íris, né, que é a região ali, né, que capta a luz nos olhos. Os ductos, né, que são dois, os ductos deferentes, que é o canal que conduz espermatozoides no sistema genital masculino, né? Acho que tem mais um outro lugar só, me foge agora da memória. São pouquíssimos locais do corpo que a gente tem essa musculatura lisa com esse funcionamento multiunitário. Na grande parte do nosso corpo, o músculo liso ele tem um funcionamento unitário, ou seja, contração conjunta das células, né? Uma vez que as células apresentam junções comunicantes entre elas, e aí não há necessidade de
cada célula receber uma terminação nervosa, né? Uma célula recebe a terminação, recebe o estímulo, e aí o estímulo se propaga daquela célula para as células vizinhas, já que elas estão em contato ali por junções comunicantes, né? As moléculas de cálcio e outras moléculas responsáveis pela contração vão passando de uma célula para outra. Então, a gente observa isso, por exemplo, em toda a musculatura gastrointestinal, né? Então, esôfago, estômago, intestinos, parede uterina, né? Musculatura lá da parede uterina também, musculatura de vasos sanguíneos também funciona dessa forma, tá? Uma estrutura bem característica da célula muscular lisa são as cavéolas, tá? Está escrito aqui em cima. Cadê o mouse? Cavéolas. São pequenas vesículas formadas aí na membrana citoplasmática, né, no sarcolema. Essas vesículas são responsáveis por armazenar o cálcio que vai ser utilizado no processo de contração. Então, como eu falei lá no início da aula, né, a única característica comum entre os três tipos de células musculares é a capacidade contrátil das células. Mas até a forma de contração não é igual nas três. A célula muscular lisa tem um processo de contração muito diferente das estriadas, a começar pela maneira, né, de armazenamento do cálcio. Já não é o retículo endoplasmático liso que armazena cálcio na célula lisa, e sim as cavéolas, essas pequenas projeçõezinhas aqui, né, essas bolinhas branquinhas aqui são exatamente as cavéolas, né? São essas depressões que a membrana faz. O cálcio está no meio extracelular, mas fica represado aqui nas cavéolas. E aí, quando a célula recebe o estímulo, ela coloca esse cálcio para dentro, coloca esse cálcio para o citoplasma, tá? Então, é um processo diferente, né? Outra coisa que é bem diferente na célula muscular lisa tem relação com os filamentos, né? A célula muscular lisa não tem miofibrila, ok. Mas para ter contração muscular tem que ter lá filamento de actina e filamento de miosina. O filamento delgado, ele é formado pelas moléculas de actina e de tropomiosina. Não temos aqui a troponina, tá? Não temos aqui a troponina no filamento delgado. O filamento espesso, ele é formado pela miosina. Ok. Agora, o detalhe, galera, é que o filamento espesso, ele se forma no momento da contração.
Quando a célula recebe o estímulo para se contrair, as moléculas de miosina elas estão espalhadas, dispersas pelo citoplasma. E aí uma série de moléculas intermediárias são estimuladas, né? E aí elas recrutam as moléculas de miosina, e as moléculas de miosina se associam e formam um filamento espesso. Então, os filamentos espessos na célula muscular lisa, eles são temporários. Eles só aparecem na hora da contração muscular. Acabou o estímulo, acabou a contração, as moléculas de miosina se desagregam e voltam a ficar espalhadas, dissolvidas no citoplasma. Tá? Só quem é permanente é o filamento delgado. Esse é permanente, esse está sempre montado, né? Ele está sempre aderido, né? Ancorado no citoesqueleto, numa região chamada de corpo denso, né? É o ponto de ancoragem do filamento delgado no citoesqueleto da célula lisa, tá? Agora, o filamento espesso, não. Se você olha uma célula lisa relaxada, você não vê filamento espesso. Só na hora da contração. Então, isso é uma outra diferença, né? Que gera aí um processo de contração fisiológico, né? Bem diferente em relação às células estriadas. Tá? Na imagem histológica, a célula lisa, ó, é uma célula bem simplesinha de se ver. Então, aqui a gente tem algumas células musculares lisas, no sentido longitudinal. Aqui, tá vendo? Desse lado, várias células musculares lisas. E aqui no sentido transversal, tá vendo? A gente vê o diâmetrozinho delas, tá? Então, são células pequenas, né? Então, tecido muscular liso, no mesmo campo assim, você vai ver uma quantidade muito maior de células do que quando você compara o mesmo tamanho ali de campo visual dos estriados, que são células maiores, então você vê bem menos células. Tá? É um tecido, por ser um tecido, né, as células musculares lisas serem mais simples, morfologicamente falando, né, o fato do filamento espesso não ficar montado o tempo todo faz dela uma célula mais simples, né? Faz com que o tecido muscular liso tenha uma boa capacidade de regeneração. Então, se ocorre uma lesão em tecido muscular liso, a chance da região se regenerar é grande, né? Essas células conseguem se proliferar com uma certa velocidade e recuperar a região, por conta da sua maior simplicidade. Tá certo? Alguma dúvida, crianças?
Tranquilo, então? Diga, Felipe. Não, chamada sempre no final. Agora. Podem pôr aí, por favor. Valeu, professor. Obrigado. Boa semana aí. Abraço. Valeu para vocês também, galera. Boa semana. Valeu, professor. Até semana que vem para vocês. Botou o nomezinho aí, tá liberado, viu?